Pai, perante essa generalização que a mídia faz em relação à classe política, associando-a à corrupção e tal, como é que você olha, como é que você vê os políticos neste momento? Para mim existe uma distinção entre político e político, e política e política, né? Quando eu tratei anteriormente de que o Papa convocava, conclamava os cristãos a participarem da vida pública, né, e participarem das decisões políticas, é porque na concepção do Papa a política é a arte do bem comum, é a arte de fazer com que aquilo que sonha o poeta se torne realidade. Então o político ele pode ser o poeta que transforma o sonho em realidade, né? Claro que eu não estou falando daquele político que se associa aos interesses do mercado, aos interesses dos grandes capitalistas, dos donos dos meios de produção, né? Esses daí que são representados pelas grandes emissoras de TVs e que dentro dessa comunicação feita por essas emissoras, ela tenta colocar todos esses políticos no mesmo patamar, com aqueles que têm boa vontade e os que têm má vontade, né? Então tem que haver essa distinção, né? Política é uma palavra que vem da palavra polis, que é cidade, assim como a vocação para fazer política vem da palavra vocare, que é chamado. Então é como se fosse um chamado que não fosse da pessoa para a cidade, mas da cidade para a pessoa, né? É como se você olhasse para a cidade, você olhasse para o estado, você olhasse para o país e você não se conformasse com o estado de coisas em que esses ambientes estão vivendo e você fosse chamado a participar das decisões públicas para fazer com que isso tome outro rumo, né? Tome um rumo que dentro da concepção do Papa Francisco seria o rumo da divisão, do bem comum, né? Então, quando a gente chega a tratar desse conceito da vocação política, é quando a gente pode distinguir o que é um político e o que é um político, né? Então tem o político que está ali profissionalmente, que faz da sua vida política a sua profissão. E tem o que faz da sua vida política a sua vocação, a vocação política. Eu tenho conversado com várias pessoas dentro da cidade que já fazem política dentro do espaço legislativo e que são pessoas vocacionadas. No entanto, são pessoas equivocadas com relação à representação delas dentro desses espaços de poder, né? E aí elas terminam se confundindo e se autorrepresentando, representando a família, representando a facção política que participam e esquece da maior representação que ela poderia ter, que seria a representação da cidade, do povo da cidade, da maioria das pessoas que compõem uma cidade. Então, se tornam profissionais. E o profissionalismo na política, ela leva a um estado de coisas como esse que a gente está vivendo no Cabo, né? Os pais querendo passar de pai para filho ou de pai para filha, né? E reproduzindo uma forma de administração que já precisa ser repensada, né? A cidade precisa ser vista com outros olhos. E talvez essa pandemia do Covid-19 tenha vindo para nos alertar disso, né? A gente deposita o desequilíbrio no ecossistema e a gente tem como resposta vírus como esse que está se desenvolvendo
dentro do reino animal. Portanto, é necessário que as pessoas atentem, porque existe na vida política um Eduardo Suplicy, existiu o Ulisses Guimarães, né? Existiu um Teotônio Vilela. Isso eu estou falando porque para as pessoas não pensem que é um conceito somente de esquerda, né? Que Teotônio não representava essa ala, mas que lutou pelo bem comum, que foi um exemplo de político dentro do seu ambiente de disputa, né? E hoje a gente tem outros exemplos, como o próprio Haddad, que foi acusado várias vezes e várias vezes ganhou na justiça contra as acusações, né? Como o Lula, que foi perseguido, que foi impedido de participar dessas eleições, porque fez o melhor governo da presidência da República que o Brasil já teve, né? Como a gente tem o Marcelo Freixo lá no Rio de Janeiro, um homem que enfrenta as milícias, né? Um cara que naquele filme Tropa de Elite representava aquele vereador, o Fraga, né? As pessoas precisam saber que é um homem que vive, que está lá, que está enfrentando do mesmo jeito, que teve a Marielle morta perto dele, lá perto politicamente e dentro do mesmo estado, não é? Teve a Marielle que enfrentou aquilo tudo, ainda mais sendo acusada depois por pessoas vãs, né? Levianas, de que ela tinha uma relação e que era patrocinada pelo tráfico, né? Pelo contrário, a Marielle estava lá defendendo os direitos humanos para que o tráfico se acabe, para que se acabe com essa hipocrisia toda, onde a gente vê as pessoas acusarem uma mulher, uma lutadora, uma pessoa honestíssima, dessa forma, e não se tratar mais do helicóptero cheio de pasta de cocaína que saiu das terras de Aécio Neves, né? Então, assim, existem esses políticos e esses outros políticos. E o Cabo tem precisado renovar esses estabelecimentos, né? É preciso que a Câmara seja renovada, e o pessoal vem trazendo aí nomes importantíssimos como o Diego Liberalino, como a professora Sara, né? Como o Henrique e o Joan, que estão saindo junto com uma moça que eu não lembro, me perdoe o nome agora, é uma musicista, e tantos outros candidatos como o Natan também, né? Nosso faraó, e a gente pretende realmente que haja uma renovação, não só na proporcional, na Câmara dos Vereadores, como também na majoritária, na Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. E a gente vem dispondo esse nome não para se deleitar com o poder, mas para dividi-lo, para equacioná-lo. E nesse sentido, o poder não vai ser um deleite, vai ser um sacrifício, né? Um sacro ofício, um sacrifício divino porque comprometido com a verdade, comprometido com o bem comum, com o ganho de todos, principalmente dos mais fragilizados. É isso, Gabriel. Então, política, existe essa distinção e as pessoas precisam aprender a distinguir.